O tema da paz nunca foi tão urgente como nos dias em que vivemos. No início deste ano, fomos impactados pelo início da guerra entre Ucrânia e Rússia, que influenciou todo o restante do mundo. Mas várias outras guerras estão presentes no meio de nossa sociedade, quando se envolve a política, religião, esporte, redes sociais e tantos outros temas. São Francisco para nós é um modelo e ficou conhecido por todos como o Santo da Paz. Naturalmente ele ficou conhecido como Santo da Paz. No primeiro aspecto, a sua vida é a expressão disso, né? O Evangelho que ele escuta, que é o Evangelho, o texto decisivo para a sua missão, não é? Quando ele escuta o Evangelho e diz: é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu vou fazer de todo o meu coração. Ele traz muito presente essa perspectiva, não é? Porque é o Evangelho que Jesus, ao mandar os apóstolos, diz: ide e dizei por onde passar, a paz esteja com você. Se ali tiver alguém de paz, esta paz repousará, senão ela volta para vocês. E penso que aí é o ponto de partida. Mas esse ponto de partida, eu me dou a ousadia de interpretar que Francisco não pensa a paz só a partir daí. Eu acho que a experiência da guerra lhe fez pensar e já tomar atitudes de paz. O que acontece ao ouvir o Evangelho é apenas uma confirmação daquilo que ele já tinha experimentado na guerra. Com certeza ele se deu conta de que essa situação de guerra que ele tentou experimentar e que não deu muito certo, não é? Então o fez pensar, o fez tornar-se já um homem da paz. Então, penso que a guerra, nada melhor do que estar no campo de guerra para pensar: eu sou da guerra, eu sou da paz. E ele, com certeza, optou, né? se dirigiu como pessoa humana, como cristão, para ser um homem da paz. E daí vai se dando os processos que se dão seguintes, né? Então ele é conhecido como homem da paz a partir daquele diálogo com o sultão, né? Em que os muçulmanos e os cristãos estão disputando os lugares santos, e no meio de toda aquela situação ele se propõe a conversar com o chefe dos muçulmanos, o sultão. E daí é um aspecto muito significativo que permanece até hoje entre esse mundo, entre os muçulmanos, entre cristãos, dada a esta situação que aconteceu, né? E tem um outro acontecimento também simbólico, que é aquele momento em que o prefeito e o bispo de Assis estavam intrigados, sem se entender, e ele proporciona esse reencontro, esse entendimento entre os dois, né? Então aí está um símbolo da paz. E um outro aspecto tão importante nessa perspectiva da paz, que é pós-Francisco, né, da sua vivência, é então o que acontece. Podemos pensar nesses aspectos aí. Ele era alguém da paz, do diálogo, né? É alguém que consegue conversar. Também ele foi conversar com o Papa. Ele podia ter criado uma confusão também quando ele foi pedir ao Papa. Ele não fez isso, ele esperou e conseguiu conversar. Então ele é alguém do diálogo. Ele é o homem da paz porque ele é o homem do diálogo, proporciona esse caminho do diálogo. E depois vai nascer outros aspectos, como o momento em que Francisco, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, então ele é visto muito como isso. Nós sabemos, por exemplo, a oração que nós chamamos oração de São Francisco, que não foi elaborada por ele. Esta oração, ela nasce num momento de delicado, de guerra, não é? Nesse momento de Segunda Guerra, e então ela nasce como uma oração atribuída a São Francisco. E daí ele ganha. Penso que a partir desta oração, então selou aquilo que seria o homem da paz, né? De fato, São Francisco não nos ensina a paz a partir de um sentimentalismo, mas sim de forma concreta e real, a partir da adesão do mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus apresenta essa perspectiva da paz como um caminho, não é, de comprometimento. A paz não é um isolamento
das questões, dos problemas atuais do mundo. Não é? A paz, ela é um compromisso com o reino de Deus. Por isso Jesus disse, eu não vim, ele até traz esse aspecto, eu não vim para trazer a paz, esta paz que se pensava que era estabelecida através, por exemplo, das categorias do Império Romano. Se alguém começava a se rebelar, então se estabelecia um pacto de paz pela força. Todo mundo tinha que ficar quieto para não perturbar. Isso seria um tipo de paz. Não é? A paz que Jesus traz é a partir de outros elementos. A partir, por exemplo, da justiça. Onde há injustiças, a paz está ameaçada. Onde as pessoas sofrem, onde há fome, a paz está ameaçada. Então a gente precisa pensar, as pessoas não podem ficar em paz se passam fome, se não têm os meios mínimos para viver com dignidade. Então isso ameaça a paz, não é? Então pensar nesse aspecto da paz é trazer tudo isso. A paz, ela é encorajamento, é força de encorajamento. Nós podemos lembrar de Jesus, quando chega aos apóstolos em Pentecostes, e os apóstolos estavam com medo dos judeus que tinham matado Jesus. Então eles estavam amedrontados, trancafiados, e então Jesus entra onde eles estão, cheios de medo, e disse a eles, a paz esteja com vocês. A gente puder traduzir de outra maneira, ele estava dizendo, coragem de continuar a missão esteja com vocês. E por isso, a partir daí, eles se encorajaram para anunciar o Evangelho ao mundo. Então, paz é sinal de encorajamento, não para destruir o outro, mas para ir ao encontro do outro e vencer o medo. Então, é esse caminho. Francisco é homem da paz, mas ele é ousado. Ele vai encontrar-se com um sultão, num momento de guerra, com o inimigo dos cristãos, se a gente puder pensar assim. Então, o Evangelho de Jesus também é nessa proposta. Então, construir a paz é pensar numa sociedade em que a gente precisa pensar num mundo melhor. Não podemos pensar que estejamos em paz se tantos outros problemas não forem pensados, resolvidos, encaminhados. E assim, em cada romaria, em cada prece elevada ao Santo da Paz, vamos querer também seguir os seus passos e sermos um mensageiro da paz e do bem no nosso trabalho, família e na sociedade. A partir de atitudes empáticas, né? E do acolhimento às diferenças, do respeito às pessoas e às suas individualidades, né? Gerar a paz e estar em paz parte muito mais de um projeto de vida, né? Que abraça um ideal de respeito às pessoas, né? De identificação, algo positivo que alguém tenha, mas sobretudo de justiça social. A paz é fruto da justiça social. Então também é a luta pela igualdade de todos, pela conquista de todos, pelo acolhimento, por um Estado de Direito em que abraça todas as necessidades de todas as pessoas, pela visibilização de pessoas invisibilizadas, pela abertura, pelo acolhimento das dores de quem de fato sofre, quem está ali marginalizado e nos extremos da sociedade, de forma vulnerável, de forma criminalizada, de forma esquecida, de forma empobrecida. Então, uma maneira de construir a paz na nossa coletividade, nos nossos espaços, é gerar a paz a partir de luta social, a partir de grito pelos oprimidos. Precisamos, com certeza, aqui desta romaria. A romaria é sempre um lugar de refrigério da nossa fé, não é? Acontece, com certeza, algo extraordinário, que a gente nunca consegue explicar assim, teoricamente, tudo, mas que experimentamos na vida. E esse caminho de construir a paz, a partir do exemplo de São Francisco, deve acontecer de maneira muito importante no cotidiano da vida, não é? A partir das atitudes de casa, do relacionamento da vida familiar,
da compreensão do dia a dia, no compromisso com a justiça, com as coisas, não é, éticas, né, que a gente precisa ter esse compromisso ético com o mundo, mas cada atitude de escuta um do outro, a gente às vezes não consegue se entender porque não se escuta. A gente grita logo com o outro, acha que tem toda a razão, e também a gente precisa ter a capacidade de entender o outro. Então a capacidade de escutar é muito importante. São Francisco ensinava isso, pedia isso aos seus frades, e penso que isso é válido para todos os seus devotos, para todos os seus seguidores. Dizia ele, se numa realidade tiver uma realidade, vá para outro lugar. Não precisa criar um conflito, um problema. É preciso então encontrar caminhos de solução para esta. Então a gente precisa. Nós vivemos numa sociedade tão marcada por divisões, né? E isso está muito claro nos mais diferentes aspectos, desde o aspecto humano, que são tantos desafios, a aspectos pontuais, como aspectos do mundo social, político, econômico. Então tudo isso são sinais que muito atrapalham a vida das pessoas. A gente precisa construir um caminho de paz, não é? Nesses aspectos. Então, uma atitude de gentileza, de bondade que você faz por alguém, um favor que você faz a alguém, tudo isso são sinais da construção da paz. Bem sabemos que a paz ela pode ser construída a partir da justiça. E a forma como São Francisco se relacionou com as criaturas de sua época demonstra claramente o quanto o bem que fazemos alcança a paz que tanto almejamos. É uma pergunta muito difícil, né, de ser respondida. Eu não consigo identificar em que Francisco inspira e o que ele não inspira, porque na verdade ele é o ideal de vida, né? Ele é o meu exemplo de vida. Então, Francisco, ele inspira a minha primeira escolha do dia até a última. E, sobretudo, na minha profissão, né? Na advocacia, ele me inspira a estar mais próximo dos pobres, né? Preferência pelos pobres. Num conflito de ideias, abraçar a diversidade, o acolhimento, a valorização de todas as pessoas, sobretudo as empobrecidas. Então é a partir de Francisco que os campos em que eu atuo são os campos periféricos, marginalizados, esquecidos. Então são as pessoas em situação de rua, os refugiados, as mulheres em situação de violência ou prisional, os indígenas, a comunidade LGBTQIA+. Então Francisco me inspira ele direciona o meu olhar, direciona a minha técnica, direciona a minha profissão, de fato, a quem hoje seriam, de modo contemporâneo, os leprosos que lhe abraçariam. E eu acredito que é esse testemunho de acolhimento, esse testemunho de ser ponte, né, de bem a tantas pessoas, sem exceção delas, que Francisco tem para inspirar na vida de tanta gente, de tantas pessoas, né? Francisco é muito amado, eu acredito que é a partir do próprio testemunho de vida dele, em que valorizava as pessoas, todas as pessoas, inclusive aquelas que aos olhos do nosso sistema capitalista não tinha nada a oferecer. Francisco via coração, via alma, via fé, via esperança nas pessoas, e esse é o maior exemplo que ele pode nos deixar. Foi a partir daí que Francisco conseguiu agregar e continua agregando, milênios anos depois, né, mais de 800 anos depois, tantas pessoas a partir de um projeto de espiritualidade, um carisma de vida que tem como objetivo abraçar os empobrecidos. Cheio de amor.